Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do nosso programa que chama como? Bora falar de corrida! É isso aí. Gente, esse quadro, esse programa, esse vídeo que você assiste, pra gente falar de corrida, a gente pega um tema específico e a gente tenta se aprofundar nesse tema. A ideia é trazer mais conteúdo, mais informações. Hoje o tema principal, plano de fundo desse vídeo é maratona. 42 quilômetros é um tema que a gente adora falar. Nossa, mais falado, né, do que correr. Também. A gente gosta de correr também. Gosta. Mas, gente, é um conteúdo gigantesco. Então a gente decidiu aqui em comum acordo, a gente estava com a nossa pauta pequenininha de reunião, de perguntas e temas. Então a gente vai dividir em 2 vídeos. Então, o episódio 5, que é esse que você está assistindo agora, a gente vai falar de maratona. E o próximo episódio também a gente vai falar de maratona, porque senão esse vídeo teria, sei lá, 3, 4 horas de duração. Então a gente vai tentar... Vai ficar pior do que o Senhor dos Anéis. E aí a ideia é, claro que é gerar bastante conteúdo, bastante valor para vocês, mas a gente quer que o vídeo fique bacana também, fique gostoso de assistir. Então é isso. O Fio e o Frodo Bolseiro hoje estão cansados. Estamos cansados? Carnaval. A gente está gravando esse vídeo durante o carnaval, só para vocês terem ideia que o comprometimento aqui é sério. Olha os folhões. Olha lá, ó. Então aqui a ideia realmente é... Aqui a gente não pula carnaval, aqui a gente corre carnaval. Eu corri hoje, você correu hoje? Ontem, correndo no carnaval, Hoje vamos fazer um famoso brinde para começar o vídeo? Então, olá. Em homenagem a vocês. Bora falar de corrida? Cara, essa vodka tá maravilhosa, hein? Bora, carnaval de tomar vodka. Isso. Só que não. Sem água. É suco de H2O. Para quem não nos conhece, a gente se apresentar, né? A gente sempre esquece. Eu sou o professor Rodrigo Bicudo, profissional de educação física e criador do programa Bora Correr. E essa é a... Simone Ferreira Valverde Scheible. A melhor professora de educação física do mundo, que é do time de suporte do programa Bora Correr. Dele, hein? Não diga, ai meu Deus do céu, isso ainda vai dar processo. Esse merchandising tá ficando caro. Vamos lá. Primeira pergunta, Simone. Muito bem. Bom, todo mundo tá... O povo quer saber sobre 42,195 quilômetros. Esse 195 é que é o de... É ele que dói, né? Corre 42 quilômetros não é nada, agora o 195... É pesado. A galera quer saber sobre maratona, né? Recebemos várias perguntas. Veio gente do Japão perguntar. Veio gente da ilha de Java perguntar. É verdade? Isso é mentira. É claro que é papo, né? mas muitas dúvidas sobre maratona, né? Tem uma galera que tá querendo subir a quilometragem e a gente falou, vamos falar sobre maratona, certo? Eu vou me segurar aqui para não entrar nas perguntas dela, não vou fugir muito, porque começa a falar de maratona é uma viagem. Não, e aí... Inclusive, deixa eu fazer só um parênteses. Ó, o adendo. Pra quem tá assistindo no YouTube, principalmente, ou até no Insta, no Face, tem um vídeo que é um pouco mais curto, que tem um título assim: Como se tornar um maratonista em 4 meses. Ali eu dou um protocolo de treinos bem passo a passo, um vídeo mais curto, para você que está buscando saber qual é realmente a fórmula para treinar maratona. Hoje a gente vai muito além disso. A gente não vai falar só de planilha de treino. A gente vai falar de tudo que envolve maratona, é um conteúdo um pouco mais profundo para você que está interessado nessa distância, tem interesse em um dia correr 42 quilômetros, ou já correu e quer fazer de novo. A gente vai explicar muita coisa importante para você ter uma melhor experiência na corrida, uma melhor performance na sua maratona. Sobre as dúvidas, né, que vão surgindo durante os treinamentos e tal. Agora quem vai fazer o adendo sou eu, como ele falou, senão ele se estende. Porque assim, nós temos várias perguntas, como vocês puderam ver. E aí ele se empolga, ele começa a responder a primeira, quando eu vejo ele já respondeu até a quinta. Então eu vou... Vai me cortando, tá liberado de me cortar, não tem problema. Vamos lá. Existe um perfil ideal de corredor para maratona? Perfil ideal de corredor, eu acho que tem que ser um corredor que deve ter uns parafusos a menos aí. É o primeiro pré-requisito. Já começa daí, porque assim, cara, você é normal correr 42 quilômetros, correr maratona? Não é. Mas pensando em corrida de rua, o perfil de corredor para
encarar um desafio desse, tem que ser uma pessoa um pouquinho mais arrojada, uma pessoa que goste de desafios, e é muito de perfil comportamental. Tem pessoas que jamais vão querer fazer uma maratona e tá tudo bem. Tem pessoas que não vão querer nem fazer meia maratona. É perfil de corredor, não tem certo e errado. Agora, respondendo a sua pergunta, o perfil de pessoas que querem... Tem algo que possa excluir alguém? Correr uma maratona tem que ser a pessoa que está buscando uma superação, um desafio pessoal, algo que vá se orgulhar lá na frente e tal, mas não necessariamente pensando em apenas saúde ou emagrecimento ou uma coisa mais light nesse sentido de exercício. Maratona, o perfil tem que ser um cara mais arrojado que está querendo se desafiar, acho que mais ou menos é isso. Pegar algo que seja muito mais difícil, né? É. A partir de que fase dos treinos um corredor pode começar a treinar para a maratona? Eu preciso de um determinado nível de condicionamento físico geral? Preciso. Acho que um pré-requisito importante para correr uma maratona é você já ter feito grandes volumes antes disso. Grandes volumes que a gente fala, não é só já corri 10, 12, a pessoa acha que isso é um grande volume. Claro que para o iniciante, correr 10 km é um volume gigantesco, né? O pessoal, a gente brincar, mas 10 km é longão? É. Depende. Para quem só correu 5, 10 é o dobro. É um super longo, é um longaço. Mas pensando no perfil maratonista, você precisa ter pelo menos feito algumas meias maratonas, que é uma distância intermediária e é uma distância que é metade da prova. Então assim, vou correr uma maratona, nunca fiz nenhuma meia, eu não acho que é o ideal, né? Então assim, você tem que ter passado pela experiência de grandes volumes, e quando a gente começa um processo de treinos para maratona, esse volume vai subir gradualmente, naturalmente. Então assim, também a gente não está querendo desanimar quem quer fazer uma maratona, se é o seu sonho, seu desejo, eu quero correr 42 km, é mais fácil do que parece. Parece um bicho de 7 cabeças, mas é simplesmente treinar. Organizar, né? É volume, né? Então, quando a gente pensa em maratona, a preocupação não deve ser aquela de, nossa, eu vou ter que ficar muito cansado para correr. Normalmente a gente cansa muito quando a intensidade da corrida é muito alta. Você vai fazer uma prova de 10 km com uma intensidade muito forte, tentando bater o recorde pessoal, fazendo força para correr. A maratona é o contrário, tem gente que gosta de correr longas distâncias, correr curtinho a prova. A maratona é bom para isso, porque você vai correr muito tempo, muitas horas, muitos quilômetros, mas isso é feito com programação, com organização. Então, o pré-requisito é ter feito pelo menos, sei lá, chutando aí umas 2, 3 meias maratonas para você, primeiro, saber que você consegue correr uma longa distância e segundo, ter certeza que você quer correr aquela distância. Porque, cara, correr 42 km não é brincadeira, a gente acabou de falar, não é tão difícil, é só treinar para isso, mas você vai colocar o seu corpo num estresse regular aí, a longo prazo. Então, tem que saber se você quer fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso em 2 semanas, é uma programação grande aí. E quando você sai de 21, você percebe o quanto é difícil. Porque dos 10, é sempre assim, né? Dos 5 por 10, dobro. Dos 10 para o 21, dobro mais 1. Então a coisa já vai ficando puxada. Então é legal para você ir sentindo mesmo. E até essa coisa ser progressiva, né? Sim. Bacaninha. Então vamos lá. Nunca corri uma meia maratona. Gente, excepcional. Você está se segurando nas respostas. Eu me segurei porque eu sabia que eu não vou falar porque depois eu vou queimar as perguntas. Eu fiquei só aqui, ai meu Deus, ele não pode falar. Sabe o que é isso, Simone? Isso chama sintonia, Simone. Já é o 5º episódio, já tá ficando... Já é qual episódio? 5º episódio. 5º episódio. Entendedores entenderão essa piadinha dela aí. Vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu fazer um parênteses, já que você fez essa piadinha. Se você está assistindo esse vídeo, 5º episódio, e é o primeiro vídeo do canal, o primeiro vídeo que você está assistindo, nossa, a gente já tem outros, obviamente, 4 episódios. Episódio 1, 2, 3, 4, esse é o 5º. Episódio 1, e aí, 2, 3... E aí você pode voltar lá no meu canal, nas minhas redes sociais, e procura os outros episódios. A gente tá rindo porque é a piada interna. Se você assistir os outros episódios, você vai entender. Assiste, aí você vai poder rir com a gente. Por que a gente tá rindo desse 5º episódio, mas esses outros episódios estão no ar, estão disponíveis para você assistir. Tá bom? Volta lá e assiste. Nunca corri uma meia maratona em provas, oficialmente, mas já consigo treinar essa distância. Posso partir para treinos focados para maratona? Ótima pergunta. Acabei de falar que era interessante você fazer algumas meias maratonas. Quando a gente corre uma maratona, não tem só a ver com o aspecto treino, com o aspecto volume, distância, tem tudo a ver com o aspecto prova mesmo, né? Então assim, pensando fisiologicamente, né, em termos de condicionamento cardiovascular, em força e tudo isso, aspecto físico,
você pode partir para um treino de maratona se você já consegue correr um volume de 21 km. Já treinou várias vezes 21, tá beleza. O pré-requisito é esse, você correr confortavelmente 21 km. E eu sugiro você fazer isso algumas vezes justamente para você ter essa experiência. Quer dizer, você não sabe, eu vou lá, vou treinar, vou fazer 21 e depois eu vou fazer 42. Não é tão simples assim. Então, assim, tenha a clareza do desafio que é correr 21. Fala, não, eu já corri 21 algumas vezes, eu sei o quanto é difícil e eu sei que eu estou preparado para um desafio maior. Aquele desafio de 21 não me pega mais. Sabe aquela coisa de meta? Você atinge uma meta, outra, e de repente aquela já meta... superou, né? Não te causa mais motivação. Eu acho que é importante isso. Em qualquer área da nossa vida. Não te desafia mais. Você já fez tantas vezes ali no seu treino 21. E aí você vai ficar na zona de conforto, às vezes. E tá tudo bem se você ficar na zona de conforto. Gente, a gente tá falando de meia maratona. Tem gente que a zona de conforto é os 5 km. Ou são os 5 km. E não tá nada de errado com isso. É perfil. Mas se você não fez nenhuma corrida oficial, de repente a sua cidade não tem uma meia maratona da cidade e tal, e você tem o sonho de fazer maratona, você fez várias vezes 21 nos treinos, apenas treinando, não ganhou nenhuma medalha de meia. Mas, cara, você quer fazer a maratona da cidade tal, sei lá qual maratona você quer fazer, pode fazer a maratona, desde que você tenha passado por esses outros degraus, né? É perigoso na corrida você querer, e tem muita gente que faz isso, né? Pular a etapa, ou querer chegar numa etapa muito rápido. Então, assim, o treino vale como uma prova. Eu corri 21 nos treinos, tô apto, então a treinar para maratona, sim, tá apto. Só agora posso fazer um adendo? Lógico, todos. Você pode, mas assim... Agora eu vou dar a opinião de quem já participou. Sim. É muito legal você poder participar de uma prova antes de subir a quilometragem, porque existe uma coisa que é o fator emocional, né? Que ele também pode pesar tanto positivamente quanto negativamente. O que acontece com muita gente que às vezes treina super certinho e quando vai para uma prova às vezes fala, quebrei. Porque você já falou muito isso em alguns vídeos seus. Cuidado, não sair com a boiada, porque às vezes você tá com o grupo e você se empolga e aí quando você vê, você tá com o pace muito abaixo do que você treina e no meio da prova em diante você já não consegue mais manter o seu ritmo. Então, toma cuidado, eu só vejo nesse sentido do psicológico. Treino é treino, prova é prova, né? Treino, jogo é jogo. É isso aí. Concordo 100%. Por que 16 semanas? Quando você fala sobre como se tornar um maratonista em 4 meses, né? Por que essas 16 semanas? Aí dá uma desmembradinha. O que pode acontecer se eu começar meus treinos antes, ou seja, treinar em mais semanas? E o que pode acontecer se eu treinar em menos? Em menos eu sei o que pode acontecer, porque eu já fiz isso. Bom, não é nenhum número místico, nem de sorte, nem de... Da cabala? Não é. Pensei no número da sorte, eu gosto, né? Não tem. Tem a ver com metodologia de treino mesmo. Então, quando a gente pensa em 16 semanas, é um tempo razoável. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, pode. Posso fazer um treino de 20 semanas? Porque qual a ideia dessas 16 semanas, né? Respondendo a pergunta da Simone? É a gente ter uma progressão de volume de treino para a pessoa sair, por exemplo, de um treino de 1 hora e chegar num treino de 3 horas, 3 horas e meia. Vai depender muito do pace de cada um para fazer a prova e tal. Eu estou treinando para maratona agora, meu treino mais longo vai ter perto de 3 horas. Então eu comecei com 1h15, o longão nem é tão longão assim. Então assim, a gente colocando várias semanas, distribuindo esse treino em várias semanas, a gente consegue aumentar e estabilizar o treino, principalmente o treino longo, gradualmente. Existem outros protocolos mais curtos. Dá para fazer em 8 semanas, tipo metade do tempo? Dá. Mas aí você vai ter que pular um degrau muito grande de cada vez. E aí não é interessante nem para a sua parte física, nem para a sua parte mental. Então, uma das coisas que a gente mais se preocupa, né, quando a gente fala para os nossos alunos do Bora Correr, ou para pessoas que seguem a gente e tal, é que a pessoa consiga correr e não se machucar. Ponto. Antes de performance, antes de resultado, antes de qualquer coisa. É você conseguir correr e não se machucar. Então, assim, se você subir o seu volume, sua distância, drasticamente, e toda semana ter que subir muito, a chance de você se machucar é grande. A chance de você se frustrar é grande. A chance de você não ter fôlego, literalmente, parte cardiorrespiratória, adaptada, é grande. Então, o nosso corpo, ele se adapta. O nosso miocárdio, ele é um músculo maravilhoso. Ele se adapta aos estímulos que a gente vai dando para ele. Mas isso leva tempo. Isso necessita de um tempo de preparação. Então, por isso 16 semanas. Por quê?
Se você puxar esse vídeo lá que eu falei de como se tornar maratonista em 4 meses, tem lá toda essa explicação. Mas o que a gente faz? Em uma semana a gente aumenta o volume, na outra a gente estabiliza. A gente aumenta uma semana, na outra estabiliza. Para quê? Para dar tempo de você se acostumar com aquela distância. Porque uma distância grande, né? Vamos combinar? Você vai fazer um longão de mais de 30 quilômetros, você não sai de 10 e chega em 30 quilômetros rápido. Pode até conseguir, você pode conseguir de uma semana para outra, mas vai correr o risco de se machucar e de não ter um resultado, um aproveitamento. É totalmente do propósito. Necessário. Eu também estou treinando para a maratona. Boa. Só que em 3 horas você faz o quê? Que quilometragem? A diferença. Em 3 horas, uns 30. O meu longo mais longo, se eu fizer 3 horas, vai passar de 36 km. Acho que vai ter umas 2 horas e 50, 2 horas e 45. Então, eu passei de 3 horas e fiz 24. Mas pace. Mas para você ver como isso é importante. Vai depender muito do ritmo de cada um, nível de condicionamento, e por isso é legal. E aí é o que você falou, se a pessoa faz em menos tempo, imagina, você ter que subir isso, né, muito mais rápido. E eu senti bastante, eu percebo. Quando a gente está respeitando o protocolo, eu fiz o treino que bateu 24, no outro eu estabilizei. Já foi bem mais fácil. Aí eu subi um de 27, que foi muito cansativo. E também tem a questão das condições climáticas, e se dormiu, não dormiu, me influenciou bastante. Eu fiz um treino que estava muito calor, não tinha tanta subida, mas estava muito quente, eu tinha dormido 3 horas só por noite, tive insônia e tal. O anterior foi a mesma quilometragem, e eu tava muito melhor. Nossa, eu terminei a prova, o treino, dando risada, feliz da vida, porque eu me surpreendi com o pace que eu consegui desenvolver. E porque eu já estava adaptada a essa distância que foi o período, o treino de estabilizar. Foi muito bom. E o que é legal de 16 semanas? Você pensa, cara, são 4 meses, é muito tempo. Ou seja, tem muito treino para fazer. Então você vai passar por treinos que você vai estar melhor. Vai treinar, você vai estar pior, vai estar mais cansado, mais estressado. Mulheres têm a questão hormonal, vai ter semana daquilo, semana daquilo e tal. E aí o desempenho vai cair. E é normal que seja assim. Você fica cabulado? Não. Você pode estar menstruado e vai correr, vai treinar, né? Não fica cabulado, não. Mas assim, a gente tem que saber que você vai ter um período longo para adaptar tudo isso. E aí, seguindo gradualmente, você vai chegar lá com mais chances de sucesso. Então, assim, dá para fazer um treino só em 12 semanas? Dá. Na meia maratona a gente sobe 10, 11, 12 semanas e aumenta esse volume. Como a maratona tem um volume maior, eu acho mais interessante você fracionar mais, distribuir de maneira mais uniforme. Só com mais cautela, né? Respeitando o princípio da sobrecarga, né? Então a sobrecarga é isso. Nesse caso, a sobrecarga a gente está falando de volume. Você aumentar o volume mais lentamente para você se adaptar bem e ter mais sucesso no dia da prova. Aí a gente vai entrar mais no aspecto fino da coisa. Quais os treinos que devem ser feitos por semana? Como seria essa periodização? Boa. Semanal. Vamos lá. Treinos para maratona, a gente tem que lembrar que a gente está falando de volume, né? Só bem resumo da ópera, assim. Hoje a gente trabalha na corrida intensidade, a gente trabalha volume. Claro, as duas valências são concorrentes, vamos dizer assim, mas o foco do treino para longa distância, para maratona, é volume. Não é intensidade, não é velocidade, não é correr muito rápido, não é essa a ideia. Então a ideia para maratona é aumento de volume. O que a gente tem que pensar? Vamos pensar na sua semana de treinos. Que treinos que devem ter na sua semana, que treinos que não devem ter na sua semana. Muitas pessoas que eu vejo tentam montar o treino sozinho, por conta própria, e misturam um monte de coisas. Misturam vários estímulos, né? Vai cometer alguns absurdos que... exageram. E às vezes não é nem por falta de vontade, a pessoa tem toda a boa intenção do mundo, é falta só de conhecer. Orientação adequada. E um desses motivos desses vídeos é esse, né? É orientar a galera. Então assim, ó, quando você está treinando para maratona, não se preocupe em fazer treino intervalado, em dar tiro, em querer correr com uma intensidade muito forte. Não é o propósito deste mesociclo de treinamento. Se a gente for pensar que nosso ano, nosso calendário, 12 meses, é um macro ciclo, é um ciclo grande, a gente pode dividir em mesociclos, em ciclos menores. Nesse caso da maratona, são 4 meses, é um mesociclo de treinamento. E tem um microciclo, que é a semana de treinos. Então, vamos falar desse microciclo agora. O que não pode faltar nessa sua semana de treinos? Um longão. O famoso longão. O que é um treino longão? É um treino mais longo, que é esse o treino que você vai fazer para aumentar gradualmente o seu volume de corrida. Né? Que é o treino mais simulado da maratona. Então você vai começar lá com 10, 12 quilômetros, aumentando
A gente faz isso por tempo, depois em outros vídeos a gente explica mais sobre isso. Mas a gente vai aumentando o tempo, aumentando o volume e gradualmente a gente vai chegar num volume máximo perto de 34, 36 quilômetros nas vésperas, semanas antes da maratona. A gente vai entrar nesse detalhe também, né, de quando e tal. Tem até algumas coisas sobre esse negócio de velocidade. De polimento, não. Mas o treino que você não pode deixar de ter é o longão. Quando a gente faz o longão? Eu sugiro você fazer no mesmo dia e no mesmo horário da sua prova. A sua prova vai ser no sábado à tarde ou vai ser no sábado de manhã. Normalmente as corridas são ou sábado de manhã ou domingo de manhã. Faz no mesmo dia e no mesmo horário da prova. Vai render muito melhor essa ideia. Então, a que eu vou fazer, a próxima que eu estou treinando é domingo 6 horas da manhã. Domingo 6 horas da manhã eu faço meu longão. Respeito a especificidade, meu corpo acostuma a correr um grande volume naquele dia e todo o resto da sua semana vai ser organizado de acordo com o longão. Depois do longão a gente faz um regenerativo, né? Um treino mais leve de 5, 6 km, uma velocidade mais tranquila, mais confortável, só para ajudar a remover o lactato, para te ajudar a correr com desconforto muscular, que é uma coisa que é importante treinar para maratona, treinar esse desconforto, treinar essa tolerância à dor, a própria resiliência, né? Nossa, eu tô dolorido, tenho que correr. Na maratona a gente vai correr dolorido, vai ter fases ali depois dos 30 e tantos quilômetros que o seu corpo vai estar dolorido e você vai precisar conseguir correr. Depois do regenerativo a gente pode fazer um treino, falando só de corrida, né? Um treino de rodagem forte de 10 km, que eu gosto de colocar na quarta-feira. Por que uma rodagem forte e por que não um tiro? Porque quando você está fazendo um volume muito grande, a sua musculatura demora para cicatrizar, demora para recuperar. Vai responder a outra pergunta, né? Era outra pergunta essa? Já atropelou umas 3 aqui. Umas 3, mas eu deixa ele seguir. Só para resolver. O treino então, de 10 km forte, por quê? Você trabalha um pouco de velocidade naquele dia e você não precisa submeter a sua musculatura a um estresse muito grande para não correr o risco de romper nenhuma fibra e tudo mais. E o último treino da semana seria na sexta-feira. Então, domingo longão, segunda regenerativo, quarta-feira uma rodagem forte de 10 km, um pace baixo, sem fazer tiro. E aí na sexta-feira uma rodagem leve aí de 10, 12 quilômetros só para manter o condicionamento, para não entrar em destreino. Sábado descanso total e domingo vai fazer o novo longão. E na terça e na quinta que a gente não falou, fortalecimento muscular, treino de força. Sobre esse assunto. Atrapalhei aí. Não tem problema. É ótimo que você faça isso. Isso mostra o quanto o cara entende do que ele está falando, então flui naturalmente. Ele vai despejando conteúdo e isso pra gente é ótimo. A gente tenta não combinar, a gente tem um roteiro, a gente negocia aqui as perguntas que vai fazer, a gente não, a Simone estuda o tema do vídeo antes, traz um monte de sugestões dela, dos alunos e tal. Por isso que eu uso esse óculos, pra parecer que eu sou intelectual, entendeu? É a melhor professora do mundo. Você cega mesmo, gente. E ela traz essas perguntas, gente, que é pra você que está assistindo, é a pergunta que você provavelmente fosse fazer para nós. Ou que você nem tivesse pensado em fazer, ela já está fazendo, que é para a gente realmente ter informação para dar para você. Esse conteúdo, porque a gente fala muito sobre isso. Para nós, são coisas que às vezes parecem óbvias, mas para quem não conhece, ou está começando a treinar, ou nunca treinou e tem vontade de correr, é interessante que a gente vá repassando isso porque a pessoa vai entendendo melhor, né? Às vezes a pessoa já ouviu isso em algum lugar, já até assistiu algum vídeo nosso, eu já vi você falar disso, mas às vezes escuta de novo com outras palavras e às vezes a ficha cai. Exatamente. A gente está entregando a idade quando a gente vai falar ficha cai, né? Tem gente que não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é ficha, mas tudo bem. A gente... É de cassino. É de joguinho. Cuidado de não falar o nome do joguinho que a gente também se entrega. Joguinho de celular, não. Mentira. Ah, bom. Se fosse o Ligue 4 da estrela. Nossa, isso não é da minha época, não. Ai, que horror, meu Deus. Ah, mas quantos anos você tem, bicho? Eu vou fazer 40, eu sou uma criança. Quando ele nasceu, eu tava na segunda série. Que já nem chama mais segunda série, agora é terceira. Quando você tá assistindo esse vídeo, pode ser que eu já tenha 40, mas enfim, não sei. Agora que você tá assistindo esse vídeo, eu já fiz 40. Se for antes de 26 de abril, eu tenho 39. Se for depois, eu tenho 40. Como foi depois de 13 de fevereiro, eu já tenho 40. Então, falando sobre... Vamos voltar, né? Falando sobre esse assunto dos treinos. Pauta. É possível, mas, né? Treinar para uma maratona sem incluir os longões no final de semana. Não é que eu tô querendo dizer, gente, que ao invés de fazer o longão sábado ou domingo, eu vou fazer na segunda-feira, não é isso? É realmente fazer a periodização semanal sem fazer longão. Simone, sabe que tem gente que eu já vi fazendo isso? Já também vi colegas comentando sobre isso. Não passei muito longão com o meu aluno, não. Ele foi lá, ele fez alguns treinos de corrida e ele foi lá, fez a maratona. Gente, sendo muito sincero, se você sair da sua casa hoje,
você que corre aí 10 km, 12, sei lá, e for ir lá e tentar fazer uma maratona, sem treinar nada, pode ser que você consiga correr 42 km direto, sem caminhar, completar a prova inteira? É possível. Sim. Mas não é porque é possível que a gente vai ensinar você a fazer isso, né? Então, assim, o limite do corpo humano é incalculável, a gente não tem essa dimensão. O que a gente está fazendo aqui é tentar te ensinar uma metodologia de treinamento para você fazer em segurança, fazer bem, fazer com a convicção, a quase certeza, porque a certeza a gente só vai ter no dia, quando você cruzar a linha de chegada, cruzar o pórtico de chegada. Então, a ideia é que você consiga fazer toda a programação de treinos e correr os 42 quilômetros bem, inteiro. E sem se machucar, sem se lesionar. Então, dá para fazer uma preparação para maratona em menos tempo? Dá para fazer em mais? Dá para não fazer nenhuma, ir lá e correr? Dá também. Mas a gente, como educadores, como professores, a gente está aqui para te ensinar a fazer do jeito certo. É isso. Às vezes a gente recebe umas perguntas, professor, eu posso fazer tal coisa? Cara, poder você pode, né? Como você já disse, pode, mas não deve. E eu costumo falar muito para os nossos amigos dentro do programa, né, os nossos alunos, assim, às vezes eles mandam pergunta e falam, cara, não pensa só na prova, pensa no dia depois, pensa na semana depois, no próximo mês, na outra prova que você quer fazer. Então, para que ficar correndo risco à toa? Né? Posso dormir de cabeça para baixo? Pode, mas vai ser confortável? Você vai dormir todo dia desse jeito? E tem a questão da comparação também, né? Tem aquelas pessoas que, mas eu conheço um cara que fez, eu conheço um cara que foi, nem fez esses treinos aí que vocês estão falando. Toma você, ó. E aí é a questão da exceção. Existe exceção, gente. Não transforma exceção em regra. Existem pessoas que estão acima da média, fora da curva, e vão lá. É igual você fala, tem um cara que nunca fez musculação, foi lá e fez supino com 100 quilos. Mas tem um cara que tem que fazer 10 anos de treino para chegar naquele nível. E aí, enfim. E surgem umas perguntas em relação a isso também, com fortalecimento, que é interessante quando a gente está falando em maratona ou meia, porque a gente já ouviu muito, inclusive dentro do programa, mas eu nunca fortaleci e nunca me machuquei, nunca tive nada. E a gente sempre fala, você está esperando você se machucar para fortalecer? Então é assim, cuidado, porque treinamento para maratona não é bolinho. Correr 42 km, 195 não é fácil. Então, você está extenuando o seu corpo. Precisa ter precaução, porque a gente sempre vai ter o day after. Graças a Deus. Né? Não, é verdade. Qual a importância? Eu acho que ele já suprimiu essa resposta, mas a gente volta, né? Mais forçado. Qual a importância desse longão, desse treino, para a preparação do corredor? Aí a gente pode falar de 3 aspectos. 3 aspectos? Vamos lá. Vamos falar muscular, fisiológico, psicológico. Vou deixar você responder. Eu sabia que ele ia fazer isso. A importância clássica, né? Pensando em longão para a prova. A gente já falou que ele é um treino fundamental, né? A gente fala de adaptação, né? Pensando tanto do ponto de vista fisiológico, cardiovascular, do ponto de vista muscular. Você falou aí, motivacional, mental, emocional. Uma coisa que eu já sou maratonista um pouquinho mais experiente, já fiz algumas maratonas. É uma coisa que dá segurança para a gente fazer a maratona são os treinos. Por mais que eu já tenha feito várias maratonas, toda vez que eu vou lá me inscrever para uma maratona que eu decido, eu vou fazer tal maratona. Cara, dá um frio na barriga, dá medo. Por mais que eu já tenha passado por aquela experiência, sempre rola aquela ansiedade. É natural que seja assim. Eu acho que o dia que perder isso, perde a graça, né? Acho que é igual um artista que vai subir num palco para cantar para 10 mil pessoas. Já fez aquilo um monte de vezes. Mas toda vez que ele vai fazer de novo, dá um frio na barriga. Tipo quando você vai tirar a carteira de motorista. Deve ser. É um frio na barriga. É uma coisa nova. É uma coisa... Acho que é o medo do novo. E às vezes não é tão novo. Você já fez aquilo várias vezes, mas você sabe que vai ser desafiador. Então, os treinos nos dão a segurança de até tranquilizar. Falar assim, cara, eu fiz tudo que estava no meu controle. E a gente bate nessa tecla, né? Foca naquilo que você tem controle. Tem coisa que não dá pra ficar com medo. Eu tô com medo, tô ansioso, o que eu faço? Cara, eu fico ansioso, mesmo sabendo tudo que eu vou passar, mesmo tendo feito 100% dos meus treinos, a ansiedade é normal. Mas o que me dá tranquilidade, sabe, cara, eu sei que eu vou conseguir fazer. Eu treinei pra isso. E tem até um outro aspecto interessante. Quando a gente treina a primeira vez pra uma maratona, e a gente sabe que... Agora quem tá puxando o assunto, antecipando a pergunta sou eu, mas a pessoa vai treinar,
ela quer treinar pelo menos até 41, para ter certeza de que no dia da prova ela vai fazer 42. Depois, mais para frente, ele vai falar sobre isso, porque eu vou perguntar. Não precisa, porque tem todo o conjunto de treinos que está te deixando apto para isso. Mas a questão do psicológico é super importante. Eu acho que é o que você está frisando. O longão, ele te dá essa certeza, essa confiança de que você é capaz para ir além aí daquela distância. Acho que o longão, assim, falar uma coisa até óbvia, né? Mas o longão ele não tem que ser nem menos e nem mais. Ele tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Como a musculação, como qualquer coisa. Eu vou fazer... A gente bateu muito nessa tecla num outro episódio que a gente fez de posso correr todos os dias? Tem um episódio do Bora Falar de Corrida que a gente falou só disso. Então, às vezes as pessoas acham que quanto mais melhor, quanto mais melhor, quanto mais melhor. E não, tem que ter um equilíbrio de tudo isso. De longão, de regenerativo, de rodagem, de treino forte, de fortalecimento muscular. Tudo isso descanso. É um conjunto. Descanso é fundamental. Um dos treinos mais importantes da semana é o sábado, que é off, que é a véspera do treino. Não, mas eu quero dar uma corridinha no sábado. Não faz isso, descansa. Descanso é treino também. Tinha outro aspecto que você ia falar e que a gente não comentou. Falando sobre adaptação fisiológica, né? Quando a gente começa a correr longas distâncias, a gente começa a modificar toda a nossa captação de oxigênio, a gente começa a ter mudanças fisiológicas, né? A gente eleva o nosso consumo máximo de oxigênio, a gente aumenta o número de mitocôndrias. As mitocôndrias são pequenas estruturas dentro da célula que são responsáveis por pegar aquele carboidrato que você come, às vezes até a proteína, né? Mas principalmente o carboidrato, transformar isso em energia para os seus treinos e para proteger, inclusive, a sua massa muscular. Boa. Então, é importantíssimo que você treine para criar essa adaptação fisiológica. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu quebrei no dia do treino, achando que é só porque puxou o ritmo, mas na verdade é porque ela faltou com alguns aspectos na preparação. E a própria preparação muscular. Você vai estar ali incentivando, vamos dizer assim, as suas estruturas musculares, óssea, articulação, cartilagem, ligamentos, tendões, a suportar um tempo excessivo de treinamento, de corrida. Você treinando focado no aumento de distância, você está provocando essas adaptações fisiológicas e musculares, celulares, para que no dia da prova você tenha todo esse aporte que você vai recrutar lá para poder finalizar os seus 42. É a melhor professora do mundo, né? Manja muito. Tem uma colinha aqui, viu, gente? Não, que colinha nada, aqui é muito conhecimento. Mulher fera. Sim, mas tudo isso que você falou é muito, muito legal mesmo, assim, são várias adaptações, né? Então, e a longo prazo, né? Tudo é adaptação, né? Por isso que a médio e longo prazo. É adaptação, tanto a questão mental, fisiológica, muscular, tendínea, ligamentar. É muito tempo batendo o pé no chão ali, quando você vai correr uma maratona. Então, tudo isso tem que estar muito alinhado, tem que estar muito... Você tem que estar consciente que você tem que fazer a sua parte. Não vai fazer qualquer treininho lá, vou lá correr na louca. E é por isso que a gente fala do dia depois. O cara que, como ele disse, você até pode sair para fazer 42 sem ter treinado tanto para isso. Mas no dia seguinte, o seu organismo ele vai cobrar de você o preço que você fez ele pagar sem ter feito isso progressivamente. A gente fala muito isso em questões de emagrecimento. A pessoa que quer emagrecer rápido demais, você não provocou adaptações no seu organismo. Vai ter a questão da flacidez, vai ter a questão de engordar rápido depois, o efeito sanfona. Então, tudo no seu organismo, quanto mais gradativo você fizer, melhor vai ser essa evolução e essa adaptação. Menor vai ser a cobrança do seu corpo. Contrário isso daí. Né? Posso contar uma história que não estava no seu script? Pode. Quando eu fui fazer a minha primeira maratona, a Simone conhece essa história que eu já contei, mas a gente não contou aqui no vídeo. Eu não sabia treinar para maratona. Hoje nós somos especialistas em corrida de rua, a gente estuda isso, a gente trabalha com isso, a gente já fez muita prova e tal, mas nem sempre foi assim, né? Quando eu era recém-formado em educação física, eu fui fazer minha primeira corrida com o Abel inclusive veio aqui em casa esses dias, um abraço pro Abel, falou assim, cara, vamos correr a maratona, vamos nos desafiar, não sei o quê. A gente trabalhava junto, dava aula na academia, e eu corria lá 10, 12 quilômetros, a gente fazia várias provinhas junto, já tinha corrido no exército muitas vezes e tal. Falei, vamos aí, Abel, correr uma maratona, não deve ser tão difícil e tal, não sei o quê. Resumo da ópera, eu não sabia treinar para maratona, não tinha esse vídeo que você está assistindo agora para falar tudo sobre maratona, e confesso que eu nem fui pesquisar na época, mas eu vi alguma coisa lá, precisa fazer longão, tá? Fiz lá uns longões. O treino mais longo que eu fiz foi 21 quilômetros na esteira. Pensa, como é que você vai fazer uma maratona na rua
Nada. Não fiz treino de 30, de 28, não. O meu treino mais longo, meu longão, foi 21 km na esteira. Eu fiquei felizão. Fiz 21 na esteira, terminei bem. Dá uma falsa sensação, dá uma ilusão na cabeça da gente. O que é 42? Eu já faço 4. Eu já faço 4 treinos de 10, né? Eu corro 10 todo dia. Imagina, eu posso correr uns 40 num dia só. Eu mandei 21 na esteira. Fiz 21, faço 2. Terminei, fiquei dolorido, nada. Falei, vou lá, vou me esforçar. Vou fazer 2 treinos de 21. Vou me esforçar e vou correr. Corri até 33, quebrei no 33. Foi bem, né? E fui muito até, mas, cara, é aí que eu fui aprender. Falei, não, peraí, isso tá errado, eu preciso fazer uma maratona. Sabe aquela coisa de teimosia? Eu sou signo de touro, não sei se você é signo de touro, você entende isso? É meu marido, é. Mas sou teimoso ali, ó, obstinado, determinado. Vamos falar assim, insistente, persistente, para não falar teimoso, mas popular a gente é teimoso. Aí eu fui estudar a maratona, fui ver como era, fui fazer os treinos, aí eu fui fazer do jeito certo. Aí comecei a ensinar isso, aí vi que dava resultado, aí a gente criou Bora Correr e tudo mais. Mas eu também comecei errado, então eu tenho moral pra te falar, tipo, não comece errado, porque eu vou falar de mim, tá? O imbecil aqui já fez errado. Eu fiz errado, me frustrei demais, fiquei, decepcionadíssimo. Então, não cometo o mesmo erro que esta anta cometeu lá atrás, e hoje eu sei fazer. Hoje eu corro bem maratona, tal, fiz lá 3:17, então tô indo bem na maratona, então estamos evoluindo. Mas isso tudo aqui para te ensinar a não cometer os erros que a gente já cometeu. Então a gente não tá aqui para ser, vocês são os bonzão, sabem tudo. Não, cara, a gente erra também. A gente é ser humano, a gente é professor. Eu já era formado em educação então uma besteira física. que eu fiz então. Você abriu seu coração. Compartilha o abri o meu agora. É bom. Porque às vezes o cara Você pode falou fazer a da sua mesma primeira coisa. maratona. Com certeza. Eu fui menos pretensiosa, vamos dizer assim. Primeira vez que eu decidi correr uma São Silvestre. Eu lembro que eu tinha voltado da Itália há pouco tempo, estava completamente fora de forma, que eu tinha ganho muito peso, fui pra lá bem no inverno, frio, Natal, Aí eu falei, vou começar a correr, né, tava chegando perto do Natal, eu falei, vou começar a correr, vou me preparar e tal, eu vou pra São Silvestre. Né? Aí, também correndo só na esteira, dentro da academia, eu inventei na minha cabeça que já que a São Silvestre eram 15 quilômetros, se eu corresse acima disso, eu ia detonar no dia da prova. Faz sentido, teoricamente, né? Aquela, né, raciocínio linear igual criança. Sim. Então, eu comecei a treinar todos os dias. Eu fazia de 18 a 20 quilômetros todos os dias na esteira. Tinha as crianças na sala. Nossa, E também já era formada. Meus professores agora, quem não tá mais aqui já deve estar dando terceira volta em tudo. Você não faz isso. Eu até fui bem. Eu fui super bem, mas também, gente, eu tinha o quê? 24, 25 anos de idade, né? Tava ali, né? As mitocôndrias a milhão, porque mas eu tava com toda a musculatura ótima. E aí eu fui bem até. Eu lembro, minha primeira São Silvestre eu fiz em 1h40, 35, por aí. Mas no dia seguinte, que dia seguinte? Teve o Réveillon na casa da minha sogra. Eu não conseguia pôr o pé no chão, gente. Eu cheguei com um sapato na mão para provar para todo mundo que eu tava de papete só para não estar descalça, mas eu tava com o sapato na mão, eu não aguentava calçar nada. Pra você ver como o organismo da gente cobra. Uma prova, né? Uma prova. Não vale a pena não, gente. Faz direitinho. Ó, 2 maus exemplos aqui. Rodrigo e Simone, agora a gente faz direito. Como a gente aprendeu apanhando, a gente resolveu te dar essa colher de chá pra você não fazer a mesma besteira. Não repitam esse erro, por favor. Qual o ritmo certo para os longões? Existe um pace ideal para estar subindo para os longões? Ótima pergunta, Se muita gente me pergunta isso. Professor, mas no dia que eu faço lá, por exemplo, na minha semana lá, eu faço um dia forte, 10 km e tal, tentando bater o meu recorde e tal, e no longão eu faço mais devagarzinho, eu corro devagarzinho no longão, e eu vou te falar o seguinte, cara, agora isso não está em livro, não está em artigo científico, é papo de corredor para corredor. O que é o longão? Ele é o simulado da sua prova. Existem 2 maneiras de você encarar isso. O primeiro é, eu vou fazer longão, eu quero fazer uma maratona só para completar. Eu quero conseguir correr direto, sem precisar andar, independente do meu pace. Então essa é uma linha de pessoas que vão fazer maratona e tá tudo certo, se você for correr assim. Nesse caso, faça o seu longão do jeito mais confortável que você puder. Vai ali, administrando, curtindo a música, vendo a paisagem e tal. Tem muitos corredores que têm esse perfil. Vai para corrida de turismo, vai viajar e quer correr na boa, sem se preocupar em fazer tempo na prova. Agora, se você já fez, como é o meu caso, várias maratonas, está querendo melhorar o seu resultado na próxima maratona, o seu longão
é um treino forte igual aos outros. É um treino, literalmente, um simulado da prova. Então, qual o ritmo que eu vou imprimir no meu longão? O melhor que eu conseguir. A melhor velocidade que eu puder. Então, assim, claro que não dá para correr 42 km na mesma velocidade que você corre 10 km. Né? Não é isso? Mas eu estou fazendo nos treinos de 10 km um pace de 4,30, no longão tem que manter 4,30. Cara, vai ser impossível você fazer isso. Mas o que você tem que fazer nos seus longos? Tentar manter um pace que você saiba que dá para manter. E qual que é legal da gente escalar o treino? Né? A gente fala, vai aumentando o volume gradualmente, porque você vai monitorando isso. Você vai acompanhando o seu pace. Então não é incomum você conseguir ir começar com um treino longo lá de 1h15, 1h30, 1h45, 2 horas, e você ir mantendo aquele pace forte, porque você está treinando para aquilo. Né? Então assim, Rodrigo, mas no meio do final da preparação, sei lá, depois de 10 semanas, meu pace começou a subir, começou a ficar mais difícil. Claro que o volume está subindo, é natural que o seu pace suba também, que a sua velocidade caia um pouco. Mas você deve buscar imprimir uma velocidade também forte nos longos, se o seu objetivo for performance. Aí você fala assim, Rodrigo, mas eu quebrei no treino. O melhor lugar para você quebrar é no treino, cara. O treino serve, acabei de falar, ele é um simulado da prova. Então, tudo que você puder fazer de errado, faça no seu treino. Pô, eu vou tentar um tênis novo no longão, vou tentar uma camiseta nova, eu vou tentar um gel de carboidrato novo. Testa, erra no longão. Porque no dia da prova não dá para errar. Deu a largada é aquele dia. Então, tudo que você podia testar, você testa no longão. Respeitando, claro, a programação de treino. Mas o ritmo, o pace que você vai usar no dia da prova é o que você usou nos treinos longos. Então, aí você tem que ter claro, tem que ter literalmente essa clareza e buscar esse número a todo custo. É interessante você falar isso, porque é como você disse, muita gente faz esse tipo de pergunta. E a galera às vezes esquece. Vou devagar no longão ou vou mais rápido? Cara, depende do objetivo que você tem com a prova. Se o objetivo é só completar, cara, vai só na boa, vai confortável. Se o seu objetivo é performance, cara, o longo é uma oportunidade de você treinar a sua tolerância. E às vezes no dia da prova você consegue dar um pouquinho mais. A experiência real minha da minha última maratona. Eu bati o meu recorde pessoal na minha maratona do ano passado, foi em Floripa. Eu tinha o meu melhor tempo 3 horas e 27, 3 horas e 26, se eu não me engano. 3 horas e 27. Eu falei, se eu bater 3 horas e 26, cara, bati 1 minuto, bati meu recorde. Lógico. Em Floripa, tava tudo bem, cara, temperatura agradável, prova plana, tinha treinado super bem. E aí eu comecei no primeiro quilômetro já no ritmo forte, eu fui acompanhando. E eu via, cara, tá forte, mas eu tô bem. Pô, tá forte, mas eu tô bem. Tá forte, mas eu tô bem. Fui acompanhando, fui monitorando. Eu não deixava a minha exceder. Você, quando você é maratonista, você fez muitos treinos longos. Você já se conhece. Então, eu tava indo dentro ali da minha zona. Sabendo controlar, né? Era uma zona de desconforto, mas não era exagerado, né? Não tava querendo baixar 1 minuto no meu pace em cada quilômetro, não. Fui indo e eu fui vendo o que tava dando. E aí peguei a tática dos coelhos, né? Peguei uns coelhos na frente, fui tentando pegar os caras. Não desgarrar daquele pelotão, isso me motivou também a continuar forte. E aí você vai fazendo contas. Se eu continuar assim, vou bater o recorde. Se eu continuar assim, vou bater o recorde. E aí no final, nos últimos 2, 3 quilômetros, o que eu fiz? Eu administrei, literalmente. Aí eu dei uma subida no meu pace, não fiquei forçando para não quebrar. E eu só fui fazendo conta. Falei, cara, já tô no meu parece recorde. Ser pequeno, 2, 3 quilômetros. É onde você quebra. O cara pode quebrar, exatamente. E aí, por que eu consegui fazer esse tempo bom? E aí, no final, eu fiz 3 horas e 17. Eu baixei quase 10 minutos da minha última. Essa próxima eu vou conseguir? Provavelmente não, porque vai ficar mais difícil você chegar lá, né? Mas, enfim, por que eu consegui imprimir esse ritmo? Porque eu acompanhava cada longão. Cada longão meu era uma corrida, eu comigo, eu sentava no pau no onde você testa onde você pode puxar, onde você tem que recuar, pra manter, né? Exatamente. Eu lembro que, inclusive, alguns vídeos você fez falando sobre essa periodização do seu treinamento e você foi bem específico em relação a isso. E é até interessante, porque é o que a gente fala, o treino existe para isso, para você se testar, para você ver o que funciona e o que não funciona e elaborar a sua estratégia de prova. Né? Pra não ter essa novidade. E você falou, qual o seu objetivo? O tal do depende. Depende. Quem quer ir para se superar, para bater um RP, quem quer só completar. Teve provas, por exemplo, desculpa te cortar. Imagina, mas a gente fez a prova do Rio, ano passado, a meia do Rio, e eu fui fazer a meia maratona, e o meu objetivo naquela meia maratona era pace. Não, era conseguir correr 21
bem. Então eu fiz os meus treinos longos, preparatórios para a meia do Rio, aumentando o volume, e eu nem me preocupava com o pace. Eu saía para fazer longão, cara, curtindo. Porque eu sabia que eu ia correr mais devagar, porque a gente ia correr em grupo, a gente correu com os alunos do Bora Correr. Na verdade, então, ele é muito humilde. A gente foi com a galera do fundão. Eu vou te cortar agora. Ele é muito humilde. Na verdade, ele foi para a meia do Rio. Ele foi o mentor. Ele vestiu a camisa da galera e ele falou, eu vou para trás e eu só vou chegar quando o último chegar. E tinha muita gente que estava fazendo, eu até me emociono quando eu falo isso, porque eu lembro, gente, cada história absurda de superação. E ele falou, eu vou chegar com o último. E algumas pessoas estavam fazendo a meia pela primeira vez e a galera lê no regulamento que se você não cumprir determinado tempo, você tem que sair da prova. E a gente, não, calma, não é bem assim, não sei o quê. E ele chegou com a Fernandinha, né? E foi uma emoção muito grande. Tinha a Renatinha, muita gente ali que estava fazendo a meia pela primeira vez e foi muito bacana. Então, ele foi para o Rio de Janeiro para apoiar a galera do grupo que estava fazendo a primeira meia aí na vida. E foi, nossa, quase a gente não chorou, viu, gente? A gente correu literalmente junto, né? Lado a lado ali com todo mundo. Foi lindo. Uma festa, aí a galera que já tinha completado a prova, né? Veio ali na hora da chegada. E cruzamos todo mundo na RT, né? Cruzou a linha de chegada todo mundo junto, foi muito legal, aí foi massa, foi bem legal, foi bem emocionante. Foi muito legal. Velho, corrida é isso aí. Corrida é história também, né? Corrida não é só performance. Não, né? Tem solidariedade. Aliás, a gente tá vendo muito isso, né? Muita solidariedade. Não tem só o cara que faz assim e chega. Tem aquele cara que faz assim e chega junto. Como deve ser feito o aumento de volume entre um longão e outro? Qual a estratégia? Porque eu lembro que você estava falando sobre a estratégia que a gente usa dentro do protocolo, dentro do nosso programa, e existem outros professores e treinadores que usam outra metodologia. Então, legal assim. A gente gosta de uma coisa mais linear, assim. Existem alguns protocolos que você sobe bastante, depois você diminui, depois sobe de novo, diminui, uma coisa mais ondulatória. E eu gosto da coisa um pouco mais linear. Então, assim, o aumento de volume que a gente faz, ele é bem básico, ele é bem arroz com feijão. A gente gosta do arroz com feijão. Então, assim, uma semana a gente faz... Vou dar um exemplo prático. Uma semana você faz um longão de 1h15 minutos. O que você faz no outro domingo? Você já aumenta? Não, a gente faz de novo, igualzinho, 1h15 minutos. Aí depois, na terceira semana, a gente aumenta, por exemplo, para 1h30 minutos. A gente aumenta lá 15 minutos o volume. E é o objetivo aumentar o volume, né? Que a gente vai aumentar direto. Aí depois, na outra semana, a gente repete, 1h30 minutos. Aí na outra, 1h45 minutos. Na outra semana, 1h45 de novo. Ou seja, a gente aumenta e estabiliza. Aumenta e estabiliza. Aumenta e estabiliza. A gente vai fazendo isso até chegar no volume que a gente acredita ser o ideal antes de fazer a maratona. É isso que a gente faz. E é legal frisar que dentro do programa a gente utiliza esse incremento por tempo. A gente vê muitas planilhas que colocam por distância. Sim. Né? E particularmente eu usava esse tipo de metodologia até com os meus alunos e eu percebi como foi muito mais fácil, tanto para mim, né, eu treinando, quanto para os alunos também. O cérebro realmente, eu já vi algumas pesquisas que falam muito isso, pode ser que seja um pouco polêmico o assunto, a gente não está querendo dizer que é o certo, nem que é errado, não há nada disso, mas o cérebro processa melhor esse incremento por tempo. Né? E a galera que treina consegue se sentir mais confortável. Embora pareça mais difícil de mensurar, mas quando você está treinando, fica mais fácil assim de absorver. Eu acho que é mais confortável. É muito isso. Simone falou, na real, não tem certo e errado, mas não vai dar no mesmo, no fim das contas, meio que dá, né? Mas a maratona tem muito aspecto mental, assim, né? Então a gente pensa, a gente faz essa conta. Por quanto tempo você vai correr a prova? Qual a sua previsão? E não é assim, eu acho. Não, é baseado no tempo que você faz 10 km hoje, que é o nosso parâmetro. Nossa unidade de medida. Pô, eu corro 10 km em 1 hora. Melhor eu corro lá 10 em 1 hora. Quanto tempo você vai fazer a maratona? Pô, pelo menos 4 horas. Você não acha que você vai fazer em 3 horas e meia? Se você faz 10 em 1 hora, você não vai correr 42 mais rápido do que você corre 10. Não. Então é mais ou menos baseado nisso. Vamos arredondar a conta. Vou fazer lá em 4 horas. 4 horas eu faço 42 quilômetros. Quantas horas eu faço os 36 quilômetros? Então a gente faz essa conta, basicamente, e aí vai diminuindo o tempo de corrida, vai diminuindo até saber qual é o primeiro longão que você vai fazer. Porque aí você desapega da quilometragem. Você sabe, cara, hoje... Simone, a gente é maratonista um pouco mais experiente. Funciona melhor pensando em tempo. Eu fiz o meu longão. É mais fácil manipular. É o que a gente falou pra ele, a gente tá gravando esse vídeo numa segunda-feira de carnaval, a gente tá no meio do carnaval. Eu fiz o meu longão
ontem, quando a gente grava esse vídeo, né? Você tá vendo numa quinta-feira, provavelmente. Mas eu fiz o meu longão. O meu longão tinha que ter 1h30 de duração. O que eu fiz? Fica fácil de você medir o treino, até para você que não usa GPS, não usa aplicativo de celular, não tem um relógio com GPS, nada. Você sabe, você tem um simples cronômetro, você treina para maratona. Então essa é a nossa ideia também, é facilitar, ficar a coisa para democratizar o treino para maratona. Ah, mas é só quem tem aplicativo, quem tem internet, pô, minha bateria acaba, pô, mas eu não tenho relógio para GPS. Então, ó, esquece, eu tinha que rodar 1h30. O que eu fiz? Liguei o cronômetro, na hora que eu saí do meu prédio, fui correndo até uma certa distância, quando deu 45 minutos, eu voltei pelo mesmo percurso. Deu quanto? 1h30 de treino. Acabou, resolvi. Depois é que eu fui olhar, de verdade, acabou os 1h30, ótimo, né? Acabou a 1h30 de treino. Tudo bem, eu errei captação também. Que eu dei o stop, no meu caso eu estava medindo lá com o relógio estava marcando, né? Até sem relógio aqui no vídeo. Mas eu dei lá o stop e aí eu fui ver quantos quilômetros tinha dado. A quilometragem não era o meu alvo. O meu alvo era o tempo que eu tinha que correr. Eu tinha que correr naquele dia 1h30. E aí deu lá 19 quilômetros, 19 e pouco. Ah, deu 19,5, não importa, cara. Não, literalmente não importa a quilometragem, importa o tempo de corrida. Porque se eu estou pensando em correr mais de 3 horas, eu tenho que chegar num volume próximo disso. E é isso que a gente vai fazendo a cada 2 semanas. Semana que vem eu vou repetir 1h30 de novo. Aí na outra eu vou subir para 1h45, aí eu vou subir para 2 horas, para 2h15, aí a gente vai nesse processo de maratona. Mas é tempo de corrida, funciona, a cabeça funciona bem, não tá errado se você quiser fazer por distância. Ah, não, mas era 19 km, então eu tinha que correr 8,5 km e voltar 8,5 km. Fiz a conta certa? 9,5. Burro. 9,5, tinha que ir bater 9,5 e voltar. Dava no mesmo? Dava. Mas eu prefiro fazer por tempo, funciona bem, mas se você quiser fazer diferente... Não, e a prova do que a gente está falando é real, assim, nós vamos fazer agora a 42, que é trail, né? A gente vai ter trilha, single track e tal. E aí o professor falou, ó, pra vocês, por tempo, já fica complicado. Porque os 42 de vocês já têm características completamente diferentes. Não dá pra fazer por tempo, porque obrigatoriamente nós teremos percursos dentro da nossa prova, onde a gente vai ter que atravessar rio. A gente vai ter que descer com corda na ribanceira do morro. A gente vai ter single track. Lucas. Então, o que ele fez? Ele falou, ó, aí a estratégia é outra. Então, a gente já adapta por quilometragem. Mas a gente vai fazendo esse paralelo por tempo pra gente ter uma noção, porque a prova lá também tem até 9 horas para terminar e a gente vai estar bem ocupadinho. Então é importante falar, não é que esse tipo de metodologia ele dá como é o certo é isso, não. Pelo contrário, a gente utiliza as duas, mas em se tratando de prova asfalto, realmente fica muito mais fácil para treinar com a variável tempo. É a minha opinião, né? E sim, caso é a a gente é nossa dono da verdade, vale o teste. Mas se você vai quando fazer tem que mudar, a gente também muda. Vai fazer sua primeira prova, acho que vale a pena ir por essa linha aí. Com certeza. Tá dando certo pra gente, tá dando certo. É porque o que a gente tá falando, né, professor? Professor, mestre. Não fala assim, chama de pro. Fala pro, né, pro. A gente fala muito isso para as pessoas. Sua primeira prova, vai para completar, né? Depois você começa a pensar em pace. Quem corre por pace, quem está atrás de performance, como ele falou, existem outras estratégias. O cara realmente fica aí, né, preocupado com a distância e tal, mas vai para completar, treina com segurança e você vai se dar bem. Segurança para jogar. Isso aí. Posso fazer mais de um longão por semana? Acredite, algumas pessoas querem. Boa. E até fazem. Sim, sabe por que vem essa pergunta? Eu acho que é porque tem muita gente muito atleta amador, né, como eu, como a Simone, como você que está assistindo a gente, que também acompanha a carreira dos atletas profissionais. Isso pode ser positivo por um lado, porque te motiva e tal, é legal querer evoluir, isso acaba atraindo muita gente para o universo da corrida de rua, isso é legal. Mas você não pode se comparar jamais com o volume de treinos, com a estratégia de treinos, com a metodologia de treinos de um atleta profissional. A gente fala aqui de correr 4 vezes por semana, você fala, mas o profissional corre 6 vezes por semana, corre 2 vezes por dia. Tá bom, você é profissional? Não, então você é um atleta amador igual a gente. Segue a linha de treino de um atleta amador, para você ter um resultado legal, não se machucar. Se o atleta profissional está buscando só performance, ele não está muito preocupado se ele pode correr o risco de ter uma lesão ou de um overtraining. Não, porque o resultado dele é financeiro. Enfim, tem um patrocinador cobrando resultado ali atrás dele também. É diferente. Então, assim,
vai nesse arroz com feijão aqui que funciona melhor. Eu respondi que você perguntou, não, do longão. E aí, assim, se vale a pena fazer 2 longos por semana? Não vale. O treino longão, ele já é muito difícil. Ele já vai dar uma cacetada no seu corpo. Por isso que tem toda uma programação de treinos de regenerativo, e aí de um treino mais forte, mais curto. Enfim, tomar cuidado para esse volume não ficar muito grande e você não se machucar. Então, 1 longão por semana tá ótimo. É aquilo que você falou. A gente tem uma questão que é o princípio da supercompensação. Você saiu do seu longão, você teve aí você exigiu do seu corpo aumentar suas mitocôndrias, seu consumo de oxigênio, como a gente falou. Só que aí, ao invés de você diminuir, num curto espaço de tempo, você vai submeter seu corpo de novo ao mesmo tipo de esforço. Ao invés dele ter essa supercompensação de maneira positiva, isso vai acabar desgastando, né? E ele vai catabolizar. Então, assim, você vai jogar por terra muito do que você está fazendo na sua periodização. Você vai perder, às vezes, até massa magra, vai machucar, então, arroz com feijão. E vai também. Aí tem outro lado que é muito da prática nossa aqui, que é a questão de enjoar. Cara, treinar para maratona já é correr muito, cara. Você vai correr muito, vai treinar muito corrida. A gente vai fazer ainda mais um longo por semana. Não faça, cara. A chance de você nem chegar no final do seu treino é muito grande. Então, faz a programação que a gente está sugerindo aqui, que vai dar bom, né? Vem na nossa volta que você chega longe. Vem na nossa. É isso aí. Alguns corredores fazem o que a gente chama de polimento. Para quem não sabe, a pessoa às vezes está treinando um determinado volume e no meio do treino ela diminui bastante. Eu já vi casos até que a pessoa chegou a 24 km e no próximo treino ela jogou para 10, né? O objetivo disso é não desgastar tanto o corpo, né? Alguns fazem isso no meio da periodização, outros fazem entre 1 ou 2 semanas antes da prova, né? Qual a sua opinião sobre essa estratégia? Gente, é nossa opinião, tá? Nossa opinião. Não tem o certo ou errado aqui, não. Não, sim, a gente sempre fala isso, a gente tem... É só pra frisar, porque senão, como você diz, os políticos chatos de plantão, polêmicos chatos de plantão, então, não é problema não, você quer falar aí? A gente também concorda. Gente, a gente não exclui nenhum comentário no YouTube, às vezes tem gente que põe mãozinha pra baixo, que escreve, a gente tá aqui pra isso, tá tudo bem, a gente quer ajudar. Talvez você esteja assistindo esse vídeo até agora, você se ligou, os caras querem ajudar a gente. É essa a ideia. Mas falando de polimento, existem 2 linhas clássicas de treino para maratona, né? De volume e tal. Tem alguns treinadores que aplicam essa parte do polimento e outros treinadores que não aplicam. Eu vou explicar por quê. Qual a teoria por trás disso? É você descansar mais. Depois, o que é o polimento? A fase que você vai diminuir o volume, como a Simone disse. Então, assim, vamos supor, 2 semanas antes da maratona, você não faz mais longão, você diminui drasticamente o seu volume de corrida para deixar o seu corpo recuperar 100%, porque foi uma cacetada de treinos até então, e aí você está, então, descansado ou descansada para fazer a sua maratona melhor. E tem outras pessoas, como eu, como a Simone, que a gente prefere, por isso que eu vou falar, porque eu já fiz dos 2 jeitos, tá? Já apliquei com alguns alunos dos 2 jeitos, que é você trabalhando o princípio da sobrecarga, né? Subindo, estabilizando, e chegar no seu maior volume de corrida no dia da prova. Então, no meu caso, eu vou lá subindo o meu volume, o treino mais longo que eu faço hoje, achei meu ponto ótimo de treino, que é 36 km. Eu já fiz longão de 39, eu já fiz longão de 34. Então, o que mais funcionou para mim em resultados de maratonas foi quando eu cheguei no volume de 36. Simone falou, né, no começo, pouco antes. Tem pessoas que querem fazer um treino longo de 40, de 41 para dar confiança. Eu já fiz isso. Eu fui um exemplo. Eu achava que eu não ia ter capacidade nenhuma de fazer maratona se eu pelo menos não treinasse até 39. Porque eu falava assim, não, eu não posso ir só até 35, 37. Aí eu falava, faz sentido, esse negócio de que você está correndo e está fazendo conta é o tempo inteiro. De pace, de distância, de quanto você vai gastar. Puta, mas entendeu? Sim, uma vez eu fiz um treino de 42. Eu lembro que eu tava na praia, tava no Guarujá. Meu Deus do céu. E aí eu lembro quando eu batei o 42, eu falei assim, agora eu tô pronto. Só que quando você corre 42, para você se recuperar de 42 é muito mais difícil do que você se recuperar de 36.
Parece, mas são só 6 quilômetros. Mas no acumulado fica muita coisa. Tem que lembrar do resto do volume de treino durante a semana, de tudo que você fez lá atrás. Não são só aqueles 36. São os outros 33, com mais 27, com mais 30. Aí você pensa, mas então você correu 42, no dia que você treinou 42, no dia que você foi fazer a prova, deu muito melhor. Não, porque aí você passou do ponto do cansaço, da recuperação. Então, assim, no nosso caso, 36 é o ideal. E aí, eu faço 36 uma semana antes. Muita gente me pergunta isso, porque eu postava os meus treinos no Instagram, no Face e tal. Falou, fiz hoje meu longão exatamente no domingo antes da minha melhor prova. Então, eu fiz lá a maratona de Floripa num domingo. Num domingo antes, eu corri 36, foi o meu maior longão. Por quê? Eu fiz aquela progressão, foi aumentando, 36, 42. Eu cheguei no ápice do meu volume de corrida no dia da prova. E eu não fiz, então, o polimento, eu não caí volume. Por quê? Porque eu já fiz isso também, de 2 semanas antes da maratona. Eu reduzi o volume drasticamente, seguindo essa linha de alguns treinadores, correndo ali 10, 12, 15, no máximo 20 quilômetros. E aí eu não me senti confiante de correr os 42 quilômetros. E isso, não só o físico, claro, eu estava mais descansado, obviamente eu estava. Mas o meu mental não ficou legal, porque eu penso, cara, eu queria... Quando você vai subindo, você corre 36 bem, você quer falar, queria que domingo que vem já fosse a prova, porque, cara, eu já tô nesse volume, aí você cai o volume drasticamente, aí você faz um treino no domingo antes de 10 quilômetros. Você fala, caramba, será que eu vou ter... Será que aquele fôlego tá todo acumulado aqui, eu vou conseguir correr 42 na semana que vem? Então, esse mental, pra mim, a maratona é muito mental, na minha opinião. Tem muito essa parte de confiança, tudo isso que a gente falou para vocês aí, de estar motivado, de acreditar, de ter treinado, de ter feito a sua parte. Então, para mim, o melhor jeito que funciona é escalando e chegar no dia da prova sem o tal do polimento. Essa é a nossa opinião. Você pode fazer, cara, você tem as 2 opções. Testa com o polimento, descansando, diminuindo o seu volume 1 ou 2 semanas antes da maratona e testa sem. Tem coisa que a gente só vai descobrir tentando, cada um, de verdade, né? É igual quando me perguntam, professor, qual que é o melhor tênis para corrida? Eu falo, cara, tem que testar, não tem uma resposta. É igual essa. O que você acha? De verdade, eu acho que você pode ter a opção A ou a opção B. Eu prefiro a opção sem o polimento, já testei as duas, mas eu não sou, nem a Simone, comigo também não virou, não. Os donos da verdade. Você tem que testar para você. Como eu falei, primeira vez que eu tentei, você lembra, né? Na verdade, todo mundo achou que eu ia fazer a correr Floripa, eu nem fui pra Floripa, mas deu na veneta de me testar. Falei assim, cara, a galera tá treinando pra maratona, eu vou ver se eu encaro esse negócio. Aí você falou assim, cara, você tá pronto pra Floripa, você vai pra Floripa? Você vai pra Floripa? Eu falei, não, por que você vai fazer treino de... Eu comecei 28, depois eu fui subindo, né? Sim. 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 3 e 15, fui subindo. Respeitando, né? Mantinha, subia 15, tava seguindo tudo certinho. Aí eu lembro que eu bati 35, mandei uma mensagem pra você feliz. Caraca! Então, assim, se eu estivesse treinando pra maratona, provavelmente ali terminaria meu treino. Mas aí eu falei pra ele, cara, eu sei que eu não tô pronta. Porque 35, tinha dado acho que 4 horas já, e eu tava extremamente cansada. E o meu psicológico tava destruído, porque eu falei, cara, 4 horas e pouquinho, cansada do jeito que eu tô. Lembrar que eu ainda teria mais 7 quilômetros pela frente, com certeza eu não estaria apta de jeito nenhum. Então essa coisa do psicológico pega muito. Tanto que algumas pessoas, quando vão fazer provas, procuram colocar, já vi muito atleta amador usar isso como estratégia. Eles colocam uma espécie de objetivo maior, como se fosse assim, como é que eu posso falar? Vamos supor, eu vou correr para agradecer, vamos supor, meu pai ficou curado de câncer. A gente já teve amigas dentro do nosso grupo, foi isso. Eu já corri, assim, uma motivação a minha Costa Norte eu fui para agradecer a Deus, eu falava, eu botei isso para mim. E então tem muito isso, é a questão da motivação. Então, polimento para mim não virou. Tentei fazer também e imagina, eu tentei fazer com 21, não rolou. Imagina com 42, me dá com certeza assim, uma insegurança. Eu colocaria a prova assim, puta, eu acho que aí chega num 33 da vida, no meio da prova, sabendo que você não treinou, vixe. É muito mental mesmo. Tem que testar. E aqui, como a gente já vem comentando, qual a distância máxima
para um atleta amador fazer o seu último longão antes da prova. Aí vem a questão da polêmica, 39, 37, 36, 35. De novo, para testar. Tem alguns treinadores que chegam no máximo em 30. E tá tudo bem, é questão de cada um. Às vezes você conhece mais seu atleta, tem atleta que tem a predisposição a se machucar mais. E, de novo, não é uma regra engessada. Mas se eu não correr 36 km, eu não tô apto. Cara, você pode fazer o último longão de 30, de 32, de 40, de 42, como a gente fez, mas a gente não sugere. Então, assim, o meu ponto ótimo é entre 35 e 36. E eu sugiro, você nunca fez uma maratona, tá seguindo essa programação. Até quando eu vou no meu longão? Se você fosse o meu melhor amigo, eu ia te falar isso, cara, vai até 36. O número, pra você não ter que errar, vai até 36, que vai dar bom. E ele falou, sim, vai até 36. Eu fui até 37. Eu e a Celina fomos até 37. Agora, uma coisa interessante. Tá perto, né? né? Tá ali. Até porque, assim, terminamos a gente estava na 9 de julho, já estava sentindo que já tinha dado bom treino, o tempo estava ótimo. A gente esticou ali para pegar o Uber e ir para casa. Boa. Mas uma coisa interessante é que quanto mais provas você fizer, claro, não é para você ficar fazendo uma maratona a cada 2 meses, pelo amor de Deus. Mas ao longo aí da sua jornada, se você tem interesse em fazer outras, você vai, como o professor sempre enfatiza, né? O professor sempre fala, você vai aprendendo a ler melhor o seu corpo. E você vai se adaptando. Todas aquelas adaptações ali que a gente só citou basicamente, né? São várias, são inúmeras, mas esse vídeo não tem objetivo aqui de ensinar nada de fisiologia pra ninguém. Então, assim, conforme você vai treinando... Como não? Você ensinou fisiologia pra galera. Mas tá, a gente deu uma derrapada na curva. Foi forte. Então, é um palhaço. Só ele fala que eu sou palhaço. Eu tô falando sério. Você está vendo aí. Então, conforme você vai treinando, você vai aprendendo a confiar também mais. Você vai participando de outras provas, você já vai entendendo até onde você consegue ir. Embora isso não seja uma regra. Como ele mesmo disse, vai ter prova que você vai super bem, vai ter prova que de repente você não vai, é como treino. Então é interessante essa mescla aí entre o se conhecer, o treinar, né? Saber se respeitar. Boa. Vamos lá. Acabando, gente. Antes de falar que tá acabando, se você tá gostando desse vídeo, se assistiu até agora, se inscreve no canal, dá um joinha, pode compartilhar com seus amigos também depois. E se você não gostou de nada que a gente falou, cara, pode discutir, tá tudo bem. Já aprendi a lidar com esse tipo de rejeição. A internet é democrática, a gente não quer agradar todo mundo, a gente só quer ajudar, mas vamos lá. É isso aí, dá a sua opinião aí, velho. É importante. Aí a gente melhora também. É lógico, feedbacks. Não é? A gente mudou o ângulo do vídeo por feedback de pessoas que assistiram. Exato. Vocês não tava legal, tá? A gente tentou deixar mais perto, enfim. A gente faz do jeito que dá. Nosso microfone tá aqui. Vamos dar trabalho pro editor? Edição! Fazendo barulho, né? Ai, mano, qualquer dia eles vão botar um foguinho. Ele vai querer editar mais. Capetinha. Ele vai falar assim, eu edito mais, mas fica batendo no microfone. Você também falou um pouquinho sobre isso já, mas vamos aprofundar um pouquinho. Quem nunca treinou na rua, somente em esteira, pode fazer uma maratona? Há riscos? Quais? Agora você pode entrar nos aspectos específicos, como você falou da adaptaçãozinha. Simone, vamos lá. Eu já contei aqui um pouco mais cedo, eu já fiz a primeira maratona treinando na esteira e eu não recomendo. Aí vem uma pergunta, Rodrigo, mas eu vou fazer uma maratona, eu preciso fazer todo o treino na rua? Eu não posso correr na esteira nunca? Pode. Mas assim, pensando muito na especificidade, qual que é o treino mais importante da semana preparatória para uma maratona? É o longão, não tem jeito. Então assim, o longão faça na rua. Não faça, mas a esteira é mais confortável, não sei o que, já é um volume grande, eu vou me exceder muito. Legal? A maratona é porrada. Você tem que estar acostumado a tomar porrada. Literalmente é isso. Tem que preparar seu corpo para o que vai vir. Não é simplesmente bem-estar, saúde e tal. Não, maratona é um desafio pessoal. A gente fala que, maratona é a coisa mais saudável do mundo. Não, correr bem-estar vai correr só 10, pelo amor de Deus, gente. 42 quilômetros tem os seus benefícios? Claro que tem, cardiovasculares e tal. Mas superação, é desafio pessoal até mais do que saúde. Então, já que você vai se expor àquele desafio, se submeter a esse desafio, faça a sua parte. Então, o treino longo, o longão, faça na rua. Vai correr no asfalto? No asfalto. Vai fazer na trilha? Treina na trilha. Vai fazer na praia? Treina na praia. Então, especificidade.
no dia da prova e no horário da prova, de preferência. Então, assim, não abra mão de fazer um longão, pelo menos, na rua. Os outros 3 treinos da semana podem ser na esteira? Podem. Eu, muitas vezes, de verdade, eu faço o meu regenerativo na esteira, porque às vezes eu vou com a Pri, a gente vai junto, a Pri é a primeira dama, né? A gente vai junto para academia, ela vai fazer o treino dela, fala, vou aproveitar que hoje é regenerativo, vou para academia com você, faço a esteira junto ali para fazer uma companhia, acabo fazendo meu regenerativo na esteira. Hoje fiz meu regenerativo na rua, fui lá, corri meia horinha e tal, beleza, fiz lá os meus 6 km na rua. Então não tem regra, mas dá para fazer quase todo o treino na esteira. E dá, não tem problema. Eu conheço um monte de gente que fez todo o treino na esteira e foi lá e fez a maratona. Mas o longão eu sugiro você fazer na rua. É o que a gente está falando, adaptação da musculatura, tendões, articulações, né, suas cartilagens, eles têm que ir se acostumando gradativamente para o que eles vão enfrentar no dia da prova. E uma coisa também muito interessante, às vezes está chovendo e a galera, não vou treinar hoje porque está chovendo. Cara, não foge da chuva no dia do seu longão, porque se no dia da prova chover, existem outros fatores, a questão da temperatura, vento, isso influencia muito. Tem gente que chega na metade da prova e vai embora para casa porque a chuva fez o cara ou sentir muito frio, ou tá escorregando, não sabe direitinho onde fazer a frenagem na passada, então isso é muito importante. Tudo é treinável, né? Exatamente. Última, The Next? The Next de hoje. Desse programinha aqui. Deixando claro que a gente tá fazendo um episódio do Bora Falar de Corrida, episódio 5, só sobre maratona. E a gente vai fazer, então, o 6º episódio para complementar esse vídeo, para ficar mais conteúdo. Deu pano pra manga, hein? Deu pano pra manga. É muito assunto pra gente falar em apenas 1 hora, nem sei quanto tempo tem esse vídeo aí, mas Ave Maria. Tá longo. Não consegui fazer um treino, um longão. Essa pergunta é boa. Não consegui fazer o meu longão lá na minha periodização. Eu tinha um treino, por exemplo, de 25 km, vamos supor, né? Ou sei lá, de 2 horas e 15 minutos. Mas aconteceu alguma coisa, ou porque eu estava machucada, ou porque eu tive um problema particular e eu não consegui fazer esse treino. Como que eu continuo a minha periodização? Eu sigo no próximo com o aumento da quilometragem, se tiver, ou do tempo, ou eu mantenho, dou uma atrasada. Como que eu manipulo isso daí? Aí no próximo eu vou de novo para 25? Ou eu já subo se for para ir para 27, 28, enfim. Ótima pergunta, Cid. Quando a gente pensa, uma das perguntas que você fez lá atrás, por que 16 semanas, tem e tal? Se a gente for pensar, cara, são 4 meses de treino, ou seja, 16 semanas, né, arredondando, são 16 treinos longos, 16 longões. Pô, eu fiz 15 treinos longos, não fiz um. Normal, cara, vai acontecer. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalhas. Então, às vezes você programou tudo, fez tudo certinho, mas essa frase é boa, né? Mas uma coisa furou e não deu certo, e cara, não é por isso que você não vai fazer a prova. Nem que tenha sido o último treino, pô, o de 36 eu não consegui, cara, tive um compromisso inadiável, e claro que isso pode acontecer com qualquer um problema na família, ou no trabalho. Isso acontece muito, o pessoal fica resfriado. Isso também é importante falar, às vezes você tá resfriado, você vai pro treino, mas às vezes é bom até não ir, porque pra não baixar sua resistência e você não piorar. Ao invés de faltar um treino, vai faltar 2, 3. Então, assim, falhou um treino, não é o fim do mundo. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta, você está lá aumentando gradualmente. Então, o que a gente faz? A gente aumenta uma semana, estabiliza na outra. Aumenta uma semana, estabiliza na outra. Se você for um dos treinos, ou de aumentar ou de estabilizar, não importa. No outro, você vai fazer a distância que você tinha que fazer naquele período. Pô, hoje era para fazer, vamos supor, aumentei de 15 km para 18 km, para 21 km, para 24 km, e a gente sempre faz de 2 em 2, né? Pô, eu perdi um deles. 15 minutos a gente tem uma média. Eu perdi um deles, né? Pô, e aí? Dá sequência. Pô, eu tinha feito um de 21 e ia fazer mais um de 21. Eu perdi um, eu só fiz um de 21, o outro seria 24, vai para de 24. Você tem que dar sequência pensando no início da planilha e no fim da planilha. Algum treino ali do meio furou, cara, furou, não dá para recuperar. Não é para fazer no dia seguinte, ou porque você vai comprometer toda a sua semana de treinos. Porque você não vai jogar esse longão então na sexta-feira. Aí domingo tem longão de novo, você vai fazer 2 longos, 2 dias seguidos. Não vale. Cara, absorve, não é o fim do mundo. Preparo psicológico, porque você provavelmente vai ter que fazer um treino um pouquinho maior do que foi o seu anterior há 15 dias atrás. Sim. Talvez você vai sentir, o corpo vai sentir, né? É normal. Muito difícil não sentir, né? Um longão pro outro, mas, cara,
faz parte do processo. Às vezes você fez uma programação ideal e vai furar alguns treinos. Às vezes você furou o treino de musculação, que é importante também. Às vezes furou o regenerativo. Algumas pessoas falam, professor, eu tinha que fazer o regenerativo. Na segunda-feira eu não consegui treinar. Posso fazer na terça? Não faz mais, porque não vai fazer mais sentido. Porque era legal fazer no dia seguinte, e é por isso dolorido, né? Ajudar a remover lactato e tal. Então assim, não fez. Não é o fim do mundo. Dá sequência na sua programação, na sua planilha e faz o seu 100%. Né? Eu, às vezes, furo treino, é normal, às vezes pode acontecer de eu furar. Eu, nessa programação que eu tô agora, não furei nenhum ainda. Mas na de Floripa, no passado, eu furei alguns treinos por N motivos. Nem lembro qual treino eu deixei de fazer. Longão eu não deixei de fazer nenhum. Mas eu deixei de fazer um ou outro, um de 10, ou um de musculação. Acontece, gente. Fazer 100% de todos os treinos, são 6 treinos por semana durante 4 meses, é um baita desafio. E não é isso que vai fazer você fazer melhor a maratona ou menos. Claro que quanto mais treinos você fizer, não deve abalar a confiança por causa disso. Mais chance de sucesso, mas a confiança às vezes... Agora, é interessante, só para dar uma fechada nesse assunto, quando a gente tem algum problema que a gente não consegue ir para um longão, parece brincadeira, pelo menos comigo funciona dessa maneira. É muito mais fácil eu lembrar que o próximo treino, se eu tiver que subir, eu vou subir 15 minutos, do que subir, por exemplo, 3 quilômetros. Parece mais pesado quando eu falo 3 quilômetros ou 2,5 quilômetros, porque eu penso, tudo bem, mas eu vou 15 minutos. Por quê? Porque isso me dá o conforto de saber que já que eu faltei num treino e o outro eu fiz há 15 dias atrás, eu posso manipular o meu ritmo de uma maneira melhor para bater o meu tempo de treino seguinte. Sim. Deu para entender? Não, deu sim. E dá para você também dar uma manipuladinha ali no meio deles, eu vou aumentar então, em vez de 15, eu vou aumentar só 7 ou 8 minutos ou 10 minutos, e no outro eu compenso mais um pouquinho, daqui umas 3 semanas está tudo igual de novo. Ao invés de estabilizar, né? Variadinha também, isso dá para fazer. Em vez de subir, sobe um pouquinho, no sobe outro que teria menos, que estabilizar, sobe o que faltava, e no terceiro da sequência já é um pouco mais avançado. Quem está na primeira maratona vai viajar. Está acompanhando? Relaxa que daqui no próximo programa nós estaremos falando disso de novo. Inclusive sobre regenerativo. Muita coisa interessante aí. Gente, a gente chegou na metade do conteúdo e esse vídeo já está gigante. Então a gente vai dar uma pausa nesse vídeo. A gente vai agradecer muito você que assistiu esse vídeo, você que é novo no canal, você que é antigo. Se você é novo, se inscreve no canal, deixa eu curtir. E na próxima semana continua então nosso bate-papo sobre Bora Falar de Corrida, episódio 6. Vamos chamar de 5.1. 5.2. Isso. Hoje foi 5.1. Mas você vê, maratona, 42,195. Tinha que dar muita pergunta mesmo. Tinha que dar, né? A distância é grande, as dúvidas também são enormes. É um assunto que a gente adora falar. Espero que vocês tenham gostado. Quer dar um tchau pra turma aí? Tchau, galera. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora. E volte a nos assistir no próximo programa. Bora Falar de Corrida 5.2. Será que vai ter o 5.3? Acho que não. Acho que não, né? Você vai ter que falar de meia maratona, a gente tem muita coisa para falar. Inclusive, se você tem um tema, um assunto central que você quer muito que a gente fale, pode colocar aqui nos comentários sugestões de pauta. A gente está sempre trazendo coisas atualizadas para vocês, mas vocês são que a gente de casa, souber, né? A gente vai pesquisar só para falar para e com vocês. Isso aí. Obrigado por mais um vídeo. Obrigada, teacher. Valeu. Opa, bate no óculos. É nóis. É nóis. Galera, um abraço, ótimos treinos e... Bora correr! Valeu, tchau, tchau.